Agora, como é que a gente resolve e sai de uma situação, não vou dizer de insolvência, mas de dificuldade de equilibrar a dívida, para uma situação mais confortável? Então, hoje o Brasil está numa situação desconfortável, tem uma dívida elevada, tem dificuldade de gerar crescimento, a única variável que está ajudando é a taxa de juros, né? Que é uma variável significativa, mas sozinha não resolve. A solução vem pelas chamadas regras fiscais. O Brasil tem regra de ouro, que é uma regra segundo a qual você só pode fazer dívida se for para investir. Então, se tiver R$1 de dívida, tem que ter R$1 de investimento. Isso no livro texto. Mas o Brasil conseguiu complicar tudo, como sempre, né? A nossa regra de ouro na Constituição, ela diz muito mais do que isso. Do lado da equação, que era para ter só o investimento, a gente colocou lá todas as despesas de capital, que é um conceito mais amplo, envolve financiamento estudantil, um monte de despesas. E do lado das operações de crédito, que é dívida, né? A dívida nova que eu estou fazendo, nós colocamos isso, mas colocamos também que quando houver receitas financeiras, por exemplo, as reservas internacionais, você tem 380 bi de reservas. Aí a taxa de câmbio, 380 bi de dólares, né? A taxa de câmbio passou de 2 para 4 reais por dólar. Simplesmente você teve um aumento do valor do seu ativo em reais e até pouco tempo, né, até esse ano ainda, agora foi aprovada a Lei 11.803, né, se eu salvo engano, e essa lei ela vai impedir que isso aconteça. Mas o que acontecia até o ano passado? Toda vez que aumenta esse valor do ativo, o Banco Central transferia em dinheiro vivo esses valores para a conta única do Tesouro. Então é como se eu tenho uma casa, ela vale 1 milhão, passou a valer 1.200.000, eu ganho 200 mil em dinheiro vivo na conta sem ter vendido a casa. É óbvio que você teve uma valorização do seu ativo, você ficou mais rico, mas você só vai perceber isso em dinheiro se você realizar e vender essa casa enquanto estiver lá no preço alto. No caso das reservas, o Banco Central transferia esses recursos, ainda transferindo nesse ano, só pelo aumento do valor desse ativo, sem que o Banco Central tivesse vendido essas reservas. Pois é, e esse recurso é transferido para a conta única e ele afeta a regra de ouro. Então, para vocês entenderem, se eu faço R$100 de dívida, pela regra de ouro eu teria que comprovar que eu fiz 100 de investimento, né, ou de despesa de capital. Mas como tem essa história das receitas financeiras, se eu fiz 100 de dívida, mas eu tive 100 de lucro nas operações com as reservas, valorização das reservas, eu posso ter 0 de investimento e cumprir a regra de ouro. Então é uma situação estranha em que eu faço dívida, não faço investimento e cumpro a regra de ouro. Essa situação perdurou por muito tempo, só que a partir do ano passado, a partir deste ano, o governo começou a descumprir a regra de ouro. Precisou da autorização do Congresso para fazer centenas de bilhões de reais de dívida sem a autorização. Ele não poderia ter feito isso. Ele precisou da autorização para descumprir a regra, que é constitucional, né? Você não pode fazer dívida para financiar gasto corrente. Bom, para o ano que vem a mesma coisa, 367 bilhões, representa 26% do orçamento primário, sem contar juros. Se o Congresso não autorizar, descumpre a regra de ouro. É uma regra que gera constrangimento, não gerou aumento de investimento e ainda enseja todo esse custo político, porque aumenta o poder de barganha do Congresso em relação ao governo e o mero descumprimento ou cumprimento da regra de ouro não está representando nada em termos econômicos. Tanto é que o investimento público vem despencando há 40 anos. Se você pegar estados, municípios, União e as suas estatais, o investimento nos anos de 70, 1972, era 10,7% do PIB. Hoje o investimento é 1,7% do PIB. E a dívida só vem aumentando. Períodos de estabilidade, mas recentemente, principalmente, aumentando mais. Tem limite para a dívida. No caso dos estados e municípios, já tirou do papel, no caso da União, não. Tem meta de resultado primário, teto para o gasto e outras regras. Agora, só as regras fiscais não bastam para resolver esse nosso problema aqui da sustentabilidade. A gente precisa traduzir essas regras fiscais em aumento efetivo do esforço fiscal. Não tem saída, ou é aumentar a receita, ou cortar a despesa, ou uma combinação das duas coisas.
ou contar com condições macro, como a gente está tendo agora, que permitam reduzir o juro e facilitar um pouco a vida. Mas facilitar a vida não quer dizer que agora não precisa mais fazer superávit primário. Basta deixar o juro cair, que ele resolve o nosso problema da equação de sustentabilidade. Não resolve, porque como as nossas condições de oferta não estão se alterando rapidamente, a produtividade não está aumentando, então o país continua travado com um PIB potencial muito baixo. Assim que a economia começar a reagir, a demanda começar a reagir, o consumo, o investimento, rapidamente a gente bate no potencial, volta a pressão inflacionária, o Banco Central aumenta o juro, de novo, equação de sustentabilidade vai mostrar que você vai precisar de um superávit primário de 2% do PIB para estabilizar a dívida. Então, é preciso aproveitar esse momento que o juro está diminuindo para acelerar o ajuste fiscal, seja pela receita, seja pela despesa, preferencialmente pela despesa, porque tem trabalhos do Alesina, que eu estava comentando aqui no intervalo, que é um dos economistas que eu mencionei no início aqui da aula, nas referências bibliográficas, né? O Alesina, ele fez um paper que foi referência nos anos 90, mostrando que ficou conhecido como o ajuste fiscal expansionista, né? Porque você faz ajuste fiscal, que é uma coisa que deprime a demanda, que o governo, que é o maior consumidor, consome menos, só que você gera expansão do PIB no médio e longo prazo. Ele revisitou isso nos anos 2012, 2013 e chegou às mesmas conclusões, com algumas modificações. Ele continua mostrando que o ajuste pelo lado da despesa gera expansão no longo prazo, mas desde que isso aconteça na presença de reformas liberalizantes. Abertura comercial, reforma da Previdência, uma série de medidas que têm que ser tomadas em conjunto. Não é só cortar o gasto, né? Agora, baseado nisso, então a gente recomenda que o Brasil finalmente faça um pouco da lição de casa do lado da despesa. Desde 87, nós estamos aumentando a receita para equilibrar as demandas que são infinitas por mais políticas públicas. Quanto melhor a qualidade da política pública, mais as pessoas demandam essa política pública. Então, como é que o Estado resolve esse dilema, né? Passando um pouco para as estatísticas, não vai dar para passar todo o conteúdo, então eu vou tentar focar aqui no principal. Você tem as estatísticas chamadas acima da linha e abaixo da linha. Os principais sites que podem ser consultados para esses dados são os sites do Tesouro, do Banco Central e da Receita Federal. São os três principais. A Receita Federal é a primeira que divulga, lá pelo dia 15 de cada mês, os dados de arrecadação bruta. Você consegue ver lá no resultado da arrecadação mensal, acessando dados, a parte de dados no site da Receita, o relatório mensal mostra a arrecadação por tributo, aí o relatório explica quais os fatores condicionantes de cada tributo. Por exemplo, a massa salarial cresceu muito, então isso fez a receita da Previdência crescer naquele mês. Ou o lucro das empresas foi ruim nesse período, então isso prejudicou a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O segundo conjunto de dados é o do Tesouro, que divulga o resultado primário, né? A receita menos despesa, e receita líquida também, que a Receita Federal não divulga. O Tesouro é que divulga a receita líquida, que é quando você tira as transferências para estados e municípios. E toda a abertura das despesas do governo federal. E o Banco Central divulga também o resultado primário, só que com uma diferença, com uma metodologia que chama abaixo da linha. Qual que é a diferença das duas? No caso do Tesouro, ele vai contabilizar cada receita de cada imposto, de cada receita extraordinária, concessão, outorga, etc., cada uma das transferências para estados e municípios e cada uma das despesas. Aí ele chega num resultado primário. No caso do Banco Central, ele observa no instante T, no ano de 2018, a dívida foi 100. Ele parte da dívida, não da segregação de receitas e despesas. E no instante T mais 1, 2019, a dívida foi para 110. Então, se a dívida foi de 100 para 110, significa que houve um déficit nominal de 10, que a dívida aumentou. O delta D ou delta B foi positivo, então significa que houve déficit nominal. Então, essa é a diferença. O Banco Central parte da variação da dívida, o Tesouro parte
receita menos despesas. Por que que os dois são importantes? Porque aqui eu consigo ver todo o detalhe de qual despesa que está crescendo, qual receita que está crescendo. Aqui eu parto da situação patrimonial dos componentes do setor público. Dívida, né? Dívida líquida. Para observar a mesma informação. Uma tem que ser o espelho da outra, ressalvadas as diferenças metodológicas e outras questões de ajustes, né? Ajuste patrimonial, ajuste de privatização e o ajuste cambial. Então, o Banco Central, como é que ele vai chegar na mesma coisa aqui que o Tesouro? Ele pega a variação da dívida, aí ele chega no déficit nominal. A partir desse déficit nominal, né? Então aqui se eu tenho, naquele nosso exemplo, a dívida aumentou de 100 para 110. Então, 110 menos 100, 10 de déficit nominal. Aí eu paguei 10 de juros, 10 mais 10, aliás, o déficit nominal menos 10, mais 10 de juros, que é o resultado primário zero. Então, a mesma informação que eu vou obter aqui, eu obtenho no Banco Central, mas com informações totalmente diferentes e as duas são úteis e precisam ser observadas. Aqui eu parto das informações da dívida bruta e líquida para chegar no resultado. Aqui eu parto de cada uma das receitas e das despesas para chegar no resultado. E como é que esses resultados têm evoluído? Aqui sempre acumulado em 12 meses em porcentagem do PIB. Aqui nós temos resultado primário, resultado nominal e gastos com juros. Esse aqui é o resultado primário, olha que beleza aqui, né? Superávit de 4% do PIB. E aí começou a derrocada. O ovo da serpente foi posto aqui em 2008. Né? Por quê? Porque foi o início do que se convencionou chamar de contabilidade criativa. Né? E não foi só o que ficou mais famoso, que foi a pedalada fiscal. Foi, no início, algo similar ao que está se discutindo hoje para o teto de gastos, que é descontar da meta de primário os investimentos. Porque o investimento é uma despesa nobre, ele gera crescimento, ele tem multiplicador elevado. O que é um multiplicador? Eu gasto R$1 com investimento, vai aparecer 3 na economia. Pois é. Então, e é muito difícil. Hein? Pois é, sim, exatamente. Então, claro, você tem razão, e até porque a evidência empírica, se você pegar, tem um texto do Carlos Weg, que é do Banco Mundial, ele fez um trabalho para 116 países tentando calcular o multiplicador. Ele mostrou que, de fato, o multiplicador do investimento é maior do que o do gasto corrente. Mas não é dado de barato que fazer investimento público automaticamente gera crescimento econômico. Tem que ser investimento de boa qualidade, tem que ser infraestrutura, etc. Bom, o fato é que nós começamos a descontar uma série de coisas da meta de resultado primário. Então, no começo era pouco. Vamos pegar o projeto piloto de investimento, o PPI, que era 0,1% do PIB, e desconta da meta. A meta é 3,5% do PIB, não vai fazer diferença. Então, descontou. Com o passar do tempo, esse 0,1 se transformou em 20, 30 vezes maior. Ele acabou ficando maior do que a própria meta fiscal. Isso está tudo documentado, né? Isso é famoso dobrar a meta. Pois é. Eu, quando estava ainda no setor privado, quando estava ainda no setor privado, em novembro de 2009, tem um artigo que vocês podem consultar, que chama Contabilidade Criativa Turva Meta Fiscal. Tem aí no Google, saiu no Estadão. Assinado por mim e pelo Maílson da Nóbrega, que é ex-ministro da Fazenda. E na época o país estava aparentemente muito bem, né? Eu lembro que a Tendências Consultoria, uma consultoria privada, na qual eu trabalhava, que quiseram cancelar o contrato do Banco do Brasil com a Tendências por conta dessas nossas manifestações. Porque imagina, olha aí, você tem superávit primário, a dívida caindo, e ficam esses pregadores do caos aí dizendo que o país vai para a bancarrota. E naquele artigo ali, está tudo documentado, a gente mostra que os descontos contábeis estavam só começando e que já davam sinais de que iriam prejudicar muito a sistemática de meta de resultado primário, que foi criado naquele histórico que eu mostrei para vocês, lá do tripé macroeconômico. A meta de primário tinha uma razão de ser. Ela era vinculada com um objetivo de longo prazo de redução da dívida PIB. Quando você começa a descontar tudo da meta, né, de repente acontece isso aqui, olha. O resultado começa a piorar tanto e você não percebe que ele está piorando. Quando chegou aqui em 2016 foi o vale, né, o ponto mais baixo
3% do PIB de déficit primário, aí ele foi melhorando, abril de 2019 1,4%, hoje já tem mais 3 dados aqui, se atualizar esse gráfico, mas está em torno de 1,5%, 1,6% do PIB. Como é que ele parou de piorar, né? A sangria foi estancada, mas a qualidade foi muito ruim. Do que aconteceu de 2016 para cá, a qualidade do ajuste não foi tão boa. Por quê? Porque a despesa que foi contida não foi a despesa obrigatória, pessoal e previdência, foi a despesa discricionária. Despesa discricionária é investimento, uma parte do custeio da saúde e educação, bolsas de pesquisa, essas coisas do CNPq que estão sendo bastante divulgadas na imprensa, e outros cortes. Então, você melhorou o resultado primário, ele parou de piorar, na verdade. Oi? O contingenciamento, etc. Agora, há um limite para o contingenciamento, porque tem um mínimo de recursos de despesa discricionária que você precisa realizar para que a máquina não paralise. E na conta da instituição fiscal independente, esse mínimo é de 75 bilhões. Ele vai aumentando ao longo do ano. Esse mínimo nós calculamos com base no histórico. O histórico é o seguinte: o governo tem uma determinada quantidade, espaço fiscal para fazer despesa discricionária, e ele todo ano contingencia um pedaço disso. Nós fomos observando historicamente quanto que ele contingencia do total que ele tinha disponível. E aí assumimos um valor a partir do ano passado e que vai sendo corrigido pela inflação. Esse valor nesse ano é 75 bi. Se você cortar a despesa discricionária aquém de 75 bi, para cumprir o teto de gastos, por exemplo, o Estado paralisa. Isso dá quantos por cento? Desculpa. Oi? Isso dá quantos por cento? 75 bilhões do orçamento? É um orçamento de 1 trilhão e 500, a despesa discricionária está em 75. E o investimento está em 19 bi. É o menor nível de investimento da série histórica, aliás, o menor nível de investimento nos últimos 15 anos, a preços constantes. Quando ele contingencia, ele tira, porque o Estado é um alocador. Então, quando ele faz esse contingenciamento, ele também reduz a produção. É um ciclo, o consumo, Sim. É um quadro complicado e que não vai ser resolvido da noite para o dia. Agora, o ponto central é que, para que o teto não seja rompido há poucos anos, ainda na primeira infância, vamos dizer assim, né, com 3 ou 4 anos de vigência, o teto de gasto, você vai ter que cortar a despesa obrigatória. E aqui eu quero mostrar um gráfico um pouco mais simples, fixando base 100 em 97, você pega os dados em bilhões de reais. Mas já se fala em anular o PEC, né? Do teto de gasto. Há uma discussão sobre a flexibilização do teto, que eu acho temerária, porque a gente acabou de adotar, tem 3 anos de idade, mal aprendeu a falar direito ainda, você já vai querer abandonar no meio da rua. É muito perigoso. Por quê? Porque o teto de gasto, ainda que ele tenha problemas de concepção e de desenho, nenhuma regra é perfeita, né? Se você observar o texto do FMI, de segunda geração das regras fiscais, você vai ver que muitas das novas regras que estão sendo criadas a partir desse aprendizado com a primeira geração, que é teto de gastos, limite para dívida e limite para resultado primário. Agora vai se caminhando para algo mais tendencial, limite tendencial para dívida, resultado primário ajustado pelo ciclo de atividade econômica. Bom, agora o teto de gastos ele tem uma vantagem central, que é explicitar a restrição orçamentária, porque na ausência do teto parece que o dinheiro cai do céu. Então, a Constituição de 88 fez mais um favor, que é dar autonomia para os poderes. Então, como é que você tem autonomia se você não gera receita? Então, eu me autoconcedo benefícios, autoconcedo isso e aquilo, vantagens, indenizações. Observe os salários que são públicos, né, esses dados. Pega dados públicos de salários, faz um teste só para pegar algumas evidências anedóticas. Você pega os tribunais de justiça dos estados. Você observa lá contra-cheques de 200 mil, 150 mil, e sempre com uma participação grande do que eles chamam de verbas que não são sujeitas ao teto remuneratório, porque... Quando ele intervalo aqui rola no DF, por exemplo. Uhum. Você pegar uma policial militar que recebeu 600 mil no mês, no DF, uma policial militar recebeu 600 mil reais. É sério? Isso é verdade? Mas não de salário, né? Não de salário. Recebeu a bomba. Mas você vai falar que Ela entrou na justiça, ela indenização judicial. Pois é, mas só para eu poder seguir,
O ponto central é que tem muita gordura e na ausência do teto isso fica escondido. Na presença do teto de gastos, o teto ele é uma espécie de vitrine que expõe a restrição orçamentária. Qual é a lição número 1 de economia? Que você tem que otimizar resultados sujeito a alguma restrição. Isso vale para a microeconomia ou para a macroeconomia. O país, o que ele maximiza? Ele está otimizando o crescimento. Ele quer gerar o máximo de crescimento possível, porque crescimento significa a renda das pessoas crescendo, bem-estar social. Uma empresa maximiza lucro. Mas nos dois casos, ambos estão sujeitos a restrições. Restrições de mercado de trabalho, restrições de recursos, né, de fontes de financiamento. Na ausência do teto, parece que a dívida pode aumentar indefinidamente e isso não seria um problema. Quando você tem o teto de gastos, fica mais óbvio quais são os trade-offs, os dilemas. Gastar mais com educação significa gastar menos com saúde. Gastar mais com subsídios do BNDES é gastar menos com Bolsa Família, porque existe uma restrição orçamentária. E a capacidade de geração de receita não é infinita. Ela depende também do crescimento econômico. Como é que foi a evolução das receitas e despesas, né? Aqui fixando como base 197, o que permite observar cada ponto dessa linha vermelha significa o crescimento acumulado, né? Olha o crescimento da linha vermelha, que é o gasto. 186% de aumento acima da inflação. E a receita no mesmo período cresceu 156%. O que muitos têm argumentado é que, olha, está vendo como a crise é da receita? Porque em 2014 a receita vinha crescendo, veio a crise econômica, a receita despencou, aí a curva vermelha, que é a despesa, passou a crescer acima. O ponto é que todo esse período aqui você aumentou despesas e não foi despesa discricionária, foi despesa obrigatória. Quando veio a crise, e a economia se move em ciclos, né? Era previsível que em algum momento você ia crescer menos ou ia ter até recessão, como teve. E aí, o que aconteceu com a despesa? A única coisa que você conseguiu fazer foi crescer um pouco menos. Crescer bem menos, na verdade, nesse período, mas com base em cortes na despesa discricionária. O que não dura muito tempo, porque você... Isso, num patamar elevado. Então, continua a mesma recomendação de que você precisa mexer no gasto obrigatório. Aqui, aquele mesmo gráfico, só que em porcentagem do PIB, ó. Então, você teve um período áureo aqui de crescimento, receita crescendo mais do que a despesa, né? Aí estabilizou pela piora do crescimento econômico, contabilidade criativa e desonerações tributárias. E depois entrou numa trajetória de queda que ensaiou uma recuperação no ano passado, mas que não foi tão expressiva, porque dependeu muito de receitas atípicas. Por exemplo, agora as receitas do pré-sal, que devem ajudar as contas no final desse ano, no início do próximo, mas são coisas pontuais, né? Ainda que os dados limpos desses efeitos atípicos já mostrem alguma reação, né? Os dados de comércio, por exemplo, a PMC, Pesquisa Mensal de Comércio, tem mostrado algum crescimento, isso afeta de alguma forma as receitas, mas ainda é uma coisa muito incipiente. Já as despesas estão num patamar elevado, elas estão estáveis em porcentagem do PIB, mas sobretudo por uma contenção muito expressiva das despesas discricionárias, que está aqui, ó. Eu peguei aquele dado da despesa ali, da linha tracejada, e aqui eu estou observando esses dados em separado. Olha a despesa obrigatória. Ela não para de crescer nunca. E a discricionária despencou. Então nós já estamos abaixo aí dos níveis de 2009, 2010. Quer dizer, e tem um limite para isso. Então, sem cortar a despesa obrigatória ou então aumentando receita, não vai dar para continuar com essa estratégia, né? Qual é o risco que pode acontecer? É você flexibilizar ou abandonar o teto de gastos precocemente. Aí, automaticamente, como o grau de liberdade é 1, ou seja, se eu escolho não fazer uma coisa, eu estou automaticamente escolhendo fazer outra. Nesse caso, se eu não escolho fazer o ajuste pelo lado da despesa, automaticamente eu vou escolher aumento de carga tributária, seja CPMF, seja redução de gasto tributário, seja o que for, vai aumentar a receita para que eu possa reequilibrar as contas. Ou então, você entra numa trajetória pessimista de crescimento sistemático da dívida. Isso vai impactar o PIB, vai gerar menos crescimento econômico. Isso eu estou falando com base também empírica, né? Todos aqueles autores que eu citei no começo têm trabalhos tratando disso. E com risco também de volta da inflação,
nesse cenário pessimista. Quando eu falo que há pouco espaço para continuar cortando a despesa discricionária, veja o que já aconteceu com o investimento, né? Passou de 95 para 19 no ano que vem, o investimento do governo federal em bilhões de reais. Bom, eu teria aqui ainda mais algumas coisas para falar, mas eu acho que já conseguimos abordar bastante tópico. Quem tiver interesse e quiser procurar também para discutir esses assuntos, evidentemente que o IDP oferece também os cursos de longa duração, que eu acho que são interessantes. E, enfim, acompanhem também a Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, onde nós temos feito uma boa parte do que eu apresentei aqui, é fruto do trabalho também lá dos economistas da Instituição Fiscal Independente. Então, muito obrigado pela presença de vocês.